Bem, sobre essa questão, sobre as variantes textuais e sobre a quantidade de manuscritos e sobre a questão dos originais, se os temos hoje ou não em mão. Bem, primeiramente a quantidade de manuscritos, cópias de cópias de cópias dos originais. Hoje o número que temos em mão é de 5.000 manuscritos. O número de variantes textuais entre esses manuscritos ronda os 300 e 400 mil, 300 e 400 mil variantes textuais. Bem, a gente pode dizer, são muitas variantes, realmente. Entre 5.000 manuscritos que a gente tem, de cópias, e o número de variantes textuais que a gente tem, são enormes. Será que o texto original está perdido? Não. O papel, a grafé, os manuscritos ou o texto original, realmente perdemos. Mas a narrativa da revelação que foi dada aos apóstolos, o texto original, a narrativa original, está contida nas nossas Bíblias, nas nossas escrituras que nós temos hoje em mãos. A questão é que as versões que nós temos hoje não são inerrantes, mas a palavra de Deus que foi entregue aos apóstolos, os escritos originais que eles escreveram, foi totalmente inspirado por Deus e é palavra sem erros, inerrante. Deus guardou esses homens para que eles realmente não errassem e transmitissem tudo aquilo que o Espírito Santo lhes colocou no coração e os usou a escrever. Bem, dentro desses 5.000 manuscritos existem, como eu disse, 4.000 variantes ou 4.000 diferenças textuais entre esses manuscritos, mas que não afetam substancialmente as doutrinas da fé cristã, simplesmente porque são variantes e diferenças gramaticais, ou seja, são diferenças de letras. Uma letra a mais, uma letra suprimida, uma letra que foi escrita ou copiada errada, ou seja, essas 4.000 variantes não afetam substancialmente, essas 400.000 variantes não afetam substancialmente as doutrinas da fé cristã, porque são variantes e diferenças textuais. Temos que entender o que é uma variante textual. Uma variante textual é a ausência da uniformidade das palavras. É a ausência da uniformidade das palavras. Então, num período de 1500 anos, a percentagem de acréscimo que nós temos ao escrito original é de 2%, somente 2%. Ou seja, nós não temos 98% da palavra de Deus, mas temos 102% da palavra de Deus. Ou seja, o que nós temos não é algo perdido, mas é algo excessivo. Ou seja, temos um acréscimo, temos um excesso de coisas que foram acrescentadas, textos, variantes textuais que realmente não constavam no texto original. Então, quando nós levamos em conta a língua original, para mim é aquilo que mais me alegra o coração, é que essas variantes textuais, estas 300.000 ou 400.000 variantes textuais, que não afetam substancialmente as doutrinas da fé cristã, mas são variantes que às vezes constrangem pessoas e faz pessoas ficarem com dúvidas. Então, mas como é que um texto pode dizer uma coisa e noutros manuscritos estar aqui uma diferença de palavras, de ordem, de entrada, de números contados, um nome trocado? Como é que nós ficamos? Bem, o que nós entendemos é que essas variantes não afetam substancialmente as doutrinas da fé cristã porque são variantes e diferenças gramaticais. E que a variante textual é a ausência da uniformidade de palavras em ambos os manuscritos. Quando comparamos os manuscritos, não há uma uniformidade de palavras, há uma mudança de textos. Mas a questão é que quando nós levamos em conta a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a língua grega, entendemos que na língua grega havia uma ausência de necessidade de ordem na questão da escrita. Ou seja, havia uma ausência de necessidade de ordem na escrita. Ou seja, na língua grega não havia essa necessidade de ordem. Ou seja, eles podiam começar com o predicato, com o verbo, ou com o sujeito. Podiam começar com o verbo, depois com o sujeito, e depois com o predicato, ou com o verbo, o sujeito, e o predicato, ou o predicato, o verbo, e o sujeito, ou o sujeito, o verbo, e predicato. Para eles tanto fazia. Ou seja, ambas as ordens estava certa.
não era necessário uma ordem, começar com o sujeito, depois com o verbo, depois com o predicado, ou com o predicado, com o verbo, ou com o sujeito, ou com o sujeito, com o verbo, ou com o predicado. Não havia essa necessidade de ordem. Havia uma ausência de necessidade da ordem da escrita. Ou seja, quando nós tomamos em conta a língua grega, compreendemos que essa ausência de necessidade de ordem da escrita é o que faz com que surja essa diversidade de variantes textuais. Ou seja, quando nós entendemos que essa ausência de ordem da escrita conta para variante, entendemos que, tomando a língua grega em conta, entendemos que essas variantes textuais são normais quando se toma em conta a língua em que ela foi escrita e que não são relevantes quando entendemos em que língua é que o Novo Testamento foi escrito, que é normal, consoante a língua, e que não são diferenças textuais gritantes ou polémicas ou que possam nos ferir a fé. Muito obrigado. Isto é um pouco sobre crítica textual e sobre os textos originais, sobre a inspiração, sobre o número de manuscritos que nós temos em mão e sobre essas diferenças. Muito obrigado.